Alô, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estão acordados ainda, gente? Vai longe aqui ainda. Calma que tem muita coisa ainda. Deixa eu sentar aqui que fica mais fácil, que eu já sou uma certa idade, não sou tão jovem. Então, muito prazer, eu sou a Juliana Burza. Eu sou gerente de produtos de inovação e parcerias lá no Learning Village. Alguém já conheceu o Learning Village? Já ouviu falar? Levanta a mão. Já ouviu falar? Já foi lá? Visitou a gente? Estamos na Madalena, atrás do metrô Vila Madalena. Vocês têm que conhecer, gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu não sei se eu estou na frente da tela, talvez, né? Então, deixa eu vir para cá. Falando um pouco quem sou eu, né, gente? Eu sou Master em Marketing e Relações Internacionais, sou professora de Design Estratégico na Cesar School, sou mentora de negócios, trabalho lá no Learning Village como gerente de produtos de inovação. Sou colunista da HSM Management também, líder do Comitê Mundo Digital, faço parte de uma associação de inteligência artificial e ainda inventei de fazer um podcast que chama Dá Pra Inovar. Então, depois vocês pesquisem no Instagram, podem seguir lá. Eu sempre trago pessoas de tecnologia, Dá Pra Inovar mesmo, para falar sobre perspectivas da inovação em diversas áreas. E à meia-noite, às 10, eu ainda durmo, gente, ainda dá tempo, surpreendentemente. Eu não era da área de tecnologia e inovação, tá? Eu trabalhava numa Câmara de Comércio de Países Árabes. Nossa, que coisa esquisita. Eu trabalhei 12 anos nesse lugar. Então, conheci muitos embaixadores, cônsules, autoridades, viajei para Dubai, Abu Dhabi, conheci o João Dória e outros, né? Também governadores, enfim. Mas aí, né, o que me fez parar aqui? Eu senti o hype. Assim como vocês, eu participei de maratonas de tecnologia, eu participei de hackathons, eu dormi no Nubank, na verdade não dormi, né? Fiquei que nem vocês aqui, virei à noite lá. Então a gente teve chamava Hackatona Reprograma. Era bem legal, era uma maratona só de mulheres, tinham 250 mulheres e a gente dormiu na piscina de bolinha do Nubank, foi muito legal. E eu fiz outras intervenções e consegui entender o quanto isso era legal e necessário para a gente inovar. E eu gosto de robôs, então essa é uma curiosidade minha, né? Não sei se vocês conhecem, essa aqui é a robô Sofia, que é uma robô humanoide, uma das mais avançadas no mundo. E eu tieto robôs, gente. Eu gosto tanto de robô que eu vou lá, tiro fotinho com eles, porque eu acho muito legal. E eu estou no lugar certo, né? Porque eu estou vendo um monte de maratona aqui de robôs sendo montados ao vivo e isso é muito incrível. Então, contando um pouco da história, né, falando por que a gente fala sobre ecossistemas corporativos, o que é isso? Né? A tecnologia está aqui, imersa na nossa vida, vocês com certeza usaram alguns desses logos hoje, se não todos, espero que Netflix ainda não. Mas teve esse cara aqui que falou de transformação digital, que é o David Rogers. Então, transformação digital tem a ver com estratégia e novas maneiras de pensar. Então, ele traz isso porque as pessoas estavam muito perdidas, né? Principalmente as empresas. Né? Como é que funciona essa nova era digital? Para que ela serve? E, na verdade, gente, é sobre pessoas, é sobre relações humanas. As empresas é um CNPJ feito de vários CPFs juntos. Então, tem várias pessoas que se relacionam e elas têm que se dar super bem. E aí, por que eu estou trazendo isso? Né? Isso aqui, para quem não sabe que isso aqui, né, eu acho que não sei se é da idade de vocês, talvez, mas foi o conclave do Papa Bento XVI, em 2005. Olha que loucura que era o mundo nessa época. Estava todo mundo prestando atenção, né, lá em cima, que era um acontecimento. O que essa moça está olhando? Provavelmente o marido dela que bateu essa foto, certo? Não tem celular aqui. Você vê assim, ó, meio assim um carinha aqui com esse celular super velho, antigo, né? O que acontecia nessa época? A gente era espectador do mundo. A gente olhava para o mundo e para os acontecimentos. Depois, em 2013, olha como mudou, gente.
a gente passou a ser broadcaster, a gente começou a compartilhar conteúdo. Então, eu estava ali na cena assistindo o Bento XVI passar para o Papa Francisco, isso aqui também é lá em Roma, no conclave, e as pessoas todas estavam colocando isso na rede social pela perspectiva delas. E depois, por acaso, tem um Papa aqui no meio, se vocês olharem bem, certo? Olha que loucura, são vários youtubers que foram visitar o Papa e fizeram essa postagem. Então, a gente passou a ser protagonista de conteúdo. Então, o mundo mudou tanto que, a partir do momento que a gente se põe nesse papel, a gente enxerga a vida pela nossa perspectiva. Mas e essa história de ecossistema que você veio falar aqui, Juliana? Afinal, Globo Repórter, do que come, como se sobrevive, como se reproduz? O que é isso? Eu tenho uma coluna na HSM Management que eu escrevi sobre isso. Então, eu tenho lá um artigo, quem quiser pesquisar, é uma coluna sobre ecossistemas corporativos e eu falei sobre o tema do nosso painel hoje. E aí existe o tema de ecossistema, que ele foi cunhado em 1935 por um ecólogo e biólogo. Ou seja, um ecossistema representa um conjunto de comunidades que vivem num determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Ou seja, o ecossistema nada mais é do que uma comunidade. Isso aqui que vocês estão criando também é um ecossistema, né? Mas legal, Juliana, super bonita essa teoria, mas como é que funciona na prática? Como é que as empresas se relacionam com as startups? Como é que funciona essa área de inovação? Como é que a gente mede o impacto desses projetos? Tem mais dúvidas do que certezas. E a jornada de inovação, como é que ela é? Gente, ela é bem assim, ela é bem complexa, tá? Não é assim, olha, eu penso que eu vou fazer tal coisa, eu vou chegar no meu objetivo. Tem um monte de coisas que acontecem no caminho que vão jogar água no meu chope. Então, a gente tem que ser muito esperto para passar por isso. E esse é o processo. Primeiro, a gente tem um monte de incerteza, assim como vocês estão aqui construindo um robô, você tem hipóteses, né? É o processo científico. Então, eu tenho que pensar nesses padrões, nessas incertezas, nesses insights, para depois eu chegar na parte de clareza, foco e aprimoramento e gerar, de fato, uma inovação. E, para isso, eu tenho que ter esse mindset da inovação. O que é o inovador dentro de uma empresa? Se vocês têm essa vontade de trabalhar numa corporação, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ouvir a ideia dos outros, não posso brigar com o meu amiguinho porque a ideia dele não é tão legal quanto a minha. Eu tenho que ter otimismo, porque inovação você também tem que fazer de uma forma legal e engajar as pessoas, abraçar novas ideias. Atitude, você tem que ser cara de pau, sim, sempre aprender com os nossos erros. Iterar, que é o mesmo que a gente testar várias vezes. E exercer a confiança criativa, porque você pode ser criativo, você pode gerar inovação. Mas aí, gente, como é que é, né? A expectativa e a realidade no fim do dia? Às vezes a gente chega na empresa com uma vontade de fazer acontecer, de mudar as coisas, e nem é tão simples assim. A gente começa num processo criativo, cola os post-it tudo na parede, conversa com as pessoas, tem as ideias, mas a vida real, ela não é fácil, gente. As empresas querem lucro, show me the money, é sobre isso. Então, a gente não pode tirar esse drive da nossa mente, porque no fim do dia, a gente tem que fazer coisas que importem, mas que também gerem lucro para a empresa continuar reinvestindo. E aí, o que isso tudo quer dizer? Por que estou aqui hoje, né? Porque faço parte do Learning Village. O Learning Village é um hub de inovação e tecnologia fundado pela HSM, que tem 37 anos de mercado, e pela Singularity University. Alguém já ouviu falar da Singularity University? Já ouviu falar? Então, a Singularity, gente, ela foi fundada no Vale do Silício. A casa dela é a NASA. Ela foi fundada dentro da NASA. Aqui no Brasil, a casa dela é o Learning Village, que é onde a gente está, onde a gente trabalha. Então, a gente é country partner da Singularity. Então, tem conteúdo da Singularity, tem os especialistas da Singularity lá dentro de casa. E é um prédio belíssimo que fica na Vila Madalena. Estão todos convidados a irem lá. Depois, no final, vou deixar meus contatos. Quem quiser conhecer, pode me mandar mensagem que eu vou receber com o maior prazer. Tomar um café com vocês lá. Aqui conta um pouquinho da Singularity, depois vocês podem pesquisar também.
E aí a diferença, né, de inovação e disrupção. Inovação é a gente melhorar alguma coisa que existe. E disrupção é criar uma coisa que torne um setor obsoleto. Então, por exemplo, o Uber disruptou o mercado, né, de taxistas com motoristas de aplicativo. Quando a gente imaginaria que uma pessoa estranha ia passar na sua casa, certo? Era uma ideia maluca isso. Que você nunca viu essa pessoa na vida. No carro dela, ela ia pegar você e levar você para um outro lugar. Isso, para quem tem a minha idade, é mais perto da minha idade, é uma loucura. Hoje é um negócio super tranquilo, super, né, normal do nosso dia a dia. Opa, peraí que passou muito, deixa eu voltar. E aqui um pouquinho do conceito de ecossistema, quais são os atores que são envolvidos nesse ecossistema, né? Então, a gente tem aceleradoras de startups, as próprias startups, as grandes corporações, as escolas de codar também, como vocês estão fazendo aqui, consultorias, associações, fundos de investimento. E o nosso papel é gerir toda essa comunidade, fazer essa comunidade ficar integrada, ficar viva, ativa e funcionando super bem. E aqui, mais ou menos, por que as empresas entram no hub de inovação? Porque elas buscam parcerias, networking, acesso ao mercado, acesso a talentos, como vocês, que participam de lá também. Hoje, a gente tem 42 corporações e 85 startups dentro do Learning Village. Então, é uma capacidade grande. A gente tem 7 andares naquele prédio. E a gente teve 44 mil pessoas que circularam no Learning Village o ano passado e mais de 870 organizações. Cara, imagina o potencial disso. Você está lá trabalhando na sua baia, né, no seu andar, e está ali passando mais de 870 empresas diferentes num ano que você tem a possibilidade de conhecer. Então, é muito rico isso. E a gente tem, por exemplo, um Learning Village Experience, que é um programa que a gente faz junto com a Singularity, que é um programa de imersão, que a pessoa fica o dia inteiro aprendendo conteúdos de pensamento exponencial e de inovação e trocando com as pessoas da comunidade também. E esse case que eu trouxe para vocês, né, a gestão de ecossistemas corporativos, que a gente já rodou com a Deloitte e agora com a Localiza Labs. Sabem qual o tamanho da área de tecnologia da Localiza? Vocês conhecem a Localiza, né? Que aluga carro. Quem que topa chutar aqui? Quantas pessoas tem na área de TI? Dev, tá, gente? QA, Dev. Chuta aí um número. Um de cada vez, gente. Quantas? 300? Mais. 1.600. Pensa numa empresa como a Localiza, que é uma empresa de alugar carro, não é uma empresa de tecnologia ainda. Eles têm 1.600 pessoas só na área de tecnologia, lá em BH. Então, a gente está fazendo a gestão desse ecossistema para eles, né? Então, o que é essa gestão de ecossistema? A gente ajuda eles a buscar parceiros, a gente coloca ações de comunidade, a gente faz curadoria de conteúdo, traz cultura de inovação, conecta a empresa com outras startups. Então, olha que legal, a gente tem a oportunidade de usar o nosso jeito Learning Village de ser para ajudar outras empresas a crescerem dentro delas mesmas e trazerem outros talentos. Então, olha que bacana essa foto, o Gabriel que está ali no meio com a bandeirinha. Eu contratei ele morava aqui em São Paulo, trabalhava na Natura. Eu tirei ele da Natura, mandei ele para BH e ele está lá, sorrisão na cara, com o auditório cheio de dev, essa galera tudo dev, da própria Localiza, assistindo uma palestra do Google I.O. E aí a AWS foi lá também, e outros parceiros também estão indo lá para poder palestrar, porque é um público super importante, super qualificado. E eles têm uma pauta de AI muito interessante. Até convido vocês a entrarem no site da Localiza, porque tem o blog Localiza e eles contam um pouquinho dos cases que eles têm. E aqui, para vocês terem noção, em meio ano, olha quanta coisa a gente já realizou junto com eles. Mais de 23 eventos, horas de conteúdo e capacitação, conteúdo hard tech e patrocínio das ações também. Mas aqui, para fechar o nosso raciocínio, né, eu gosto muito dessa frase do Steve Jobs,
que ele fala que a inovação é a habilidade de ver a mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça. Então, às vezes, a gente vê muita gente sendo resistente. Eu não quero fazer diferente, eu sempre fiz assim. Isso faz a pessoa não sair do lugar. Opa, pera, volta. Então, ouça as ideias do seu time, ouça as ideias dos seus colegas, troque ideias com as pessoas, pergunte, seja curioso, sabe? E identifique a Gabriela. Gente, não sei se tem Gabriela aqui, eu acho que é uma referência que vocês nem vão entender, mas tinha uma novela que chamava Gabriela, Cravo e Canela. E tinha uma música do Jorge Amado, que era eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, e era a Gabriela que não mudava. Então, às vezes a gente vê essas Gabrielas na nossa vida e aí a gente precisa conversar com elas, cara, porque se elas continuarem sempre fazendo as coisas do mesmo jeito, vão ter os mesmos resultados. E se eu puder deixar um grande takeaway aqui para vocês, cara, seja a sua melhor marca. Todo mundo tem LinkedIn aqui? Levanta a mão, quem tem LinkedIn? Yes! Então bom, gente. Então, vou fazer um desafio para vocês saírem daqui hoje, fazerem um post no LinkedIn. Pode ser sobre a palestra, pode ser sobre o evento, a gente pode tirar foto no final. Mas, cara, postem, sabe? Coloca a sua cara no sol, mostra para a empresa. As empresas estão vendo vocês no LinkedIn. Vocês acham que não, mas as empresas veem muito. Eu, quando vou recrutar uma pessoa, a primeira coisa que eu vou ver é o LinkedIn dela. O que ela está postando, o que ela está curtindo, quem que ela segue. Então, usem essa ferramenta a favor de vocês, porque a gente está falando de ecossistema, e ecossistema ele nasce também por meio do networking. Então, essas conexões poderosas podem mudar a carreira de vocês. E aqui algumas dicas de conteúdos, de livros que eu acho interessante. Então, a própria transformação digital, acho que é essencial a gente entender. Confiança criativa é bem legal. Cultura da experimentação tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo aqui. E essa parte de tipos de inovação e o Business Model Canvas, que isso é muito usado no corporativo também. Vocês têm que saber aplicar o Business Model Canvas para uma reunião, na defesa de uma tese, alguma coisa assim. E finalizando aqui, gente, se vocês quiserem depois abrir para perguntas, né? Aqueles que não conseguem inovar vão ficar presos no passado enquanto o mundo avança. Então, vocês estarem aqui no evento como esse até essa hora da noite é sinal de que vocês querem crescer na vida, que vocês estão se dedicando. Então, continuem nessa jornada e vamos nos conectar, porque se eu falei de LinkedIn, eu tenho que dar o exemplo, certo? Então, aqui é fácil me achar, porque tem o foguetinho, tá? Juliana Burza. E eu vou cumprir minha promessa. Se quem quiser mandar mensagem, falar, Ju, vou aí tomar um café com você, me mostra aí o Hub, eu estou à disposição. Também posto vários conteúdos no LinkedIn, tem o meu Instagram e tem o Instagram do @Dá Pra Inovar, que é o meu podcast também, então vocês também fiquem à vontade. E é isso, gente. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não sei se tem microfone, acho que tem. Espera aí, senão a gente não te ouve. Olá, sou o Rodrigo, tá? Tenho uma dúvida. Eu, como startup, né, atualmente eu estou participando do 360, como que eu participo desse ecossistema? Desculpa, peguei a palestra até um pouco na metade, mas achei interessante, e deu para entender mais ou menos a essência e fiquei com essa curiosidade. Como que eu, como startup, consigo participar desse ecossistema? E se vocês abraçam startups que estão começando sem capital? A gente não tem eu facilmente viro para você e falo que estamos à busca de investidores para poder começar nosso projeto de fato, mas como que é a visão de vocês num cenário desse, que no caso é a minha realidade? Legal, Rodrigo. Obrigada pela pergunta, pela coragem de fazer a pergunta. Como é que a gente faz lá? No Learning Village, a gente tem duas modalidades, startups e corporates. Ambas pagam para estar ali no Hub e tem pacotes diferentes, certo? Uma startup, que é o teu caso, que é early stage, o que eu recomendo? O Learning Village, depois segue a gente nas redes sociais, @Learning Village, tá, gente? Procura a gente lá no Instagram, tem o pessoal do marketing maravilhoso lá atrás, faz com muito carinho as nossas redes.
A gente tem vários eventos que são gratuitos, Rodrigo. Então, é legal você entrar nesses eventos, participar dessas conversas, para você trocar com os empreendedores que já estão um pouquinho à frente e você entender como é que funciona esse trabalho no Hub. Porque quando a pessoa chega lá com a startup, a nossa intenção é já conectar ela com uma grande empresa. E para que isso aconteça, você tem que estar bem preparado, senão você perde a sua oportunidade. Então, como você já tem uma ideia, já tem uma startup, então, assim, o que você tem que fazer? Validar a tua ideia, ver se você tem mercado, estruturar a tua operação. Então, como é que é o teu financeiro, a tua parte de marketing, de vendas, que produto é esse que você entrega, quem é que faz isso hoje, como está fazendo. Todas essas reflexões, você tem que ter isso muito claro. E aí você consegue chegar para uma grande corporate, tipo uma Deloitte, fazer o teu pitch e ser conectado com uma grande empresa num projeto, entendeu? Então eu recomendo, aliás, se você quiser me mandar mensagem, ir lá conhecer, eu te apresento o Hub, até para você conhecer empreendedores lá. Mas aí a gente conversa, mas é mais basicamente isso. As startups pagam por posição. Então tem startup que tem 2, às vezes só o founder que participa lá, às vezes tem startup com 5 pessoas que estão lá e todas trabalham de lá. Então depende muito do modelo, da maturidade, de como tá, entendeu? Mas a gente recebe todo mundo porque a gente quer criar esse ecossistema vivo e a gente quer que você se desenvolva e fique rico e volte para contar pra gente, entendeu? Beleza, combinado. Eu queria saber como que vocês fazem para dar esse match entre as grandes empresas e as startups, né? Tipo, como vocês escolhem as startups para chegar nas grandes empresas? Se as grandes empresas chegam até vocês, como que funciona nessa casa do Ruby? Ótima pergunta. Lá no Learning Village, a gente tem algumas modalidades de startup, de temas que a gente trabalha. Então, tem startups de EdTech, de AgriTech, de HealthTech, MarTech. Então, dependendo da necessidade da empresa, a gente conecta com uma startup diferente. E também a gente descobre coisas diferentes juntos. Então, olha que legal, vou dar um exemplo concreto. Tem lá a área do café, certo? Tava lá o pessoal da BP, Beneficência Portuguesa, que é aquele hospital. O pessoal de inovação estava lá tomando café. Aí tinha uma startup de educação que tinha uma solução na Alexa para treinar estudantes para passarem no Enem. E eles estavam contando esse case. Olha que legal, a gente desenvolveu uma tecnologia com inteligência artificial e a pessoa faz a pergunta e a Alexa responde, então a gente está treinando. A mulher da BP, que é uma super corporate, que é uma empresa, é um hospital de 9.000 funcionários, ouvindo isso, falou assim, cara, eu posso usar isso para treinar médicos e enfermeiros no hospital. Você não consegue adaptar a tua solução? E aí daí surgiu uma ideia de um projeto novo, que eles fizeram realmente, colocaram uma trilha específica dentro da Alexa para treinar e mandar as Alexas para os médicos e treinaram. Então, vai muito do caso a caso. A gente mapeia as necessidades das empresas, a gente entende o que as startups podem entregar e aí a gente organicamente faz esse match, mas também chega na intencionalidade. Assim, ó, vou colocar você para conversar com aquele cara, porque ele é um grande empreendedor e você está precisando de ajuda nessa frente. Acho que pode dar certo, sabe? Às vezes a gente coloca o pessoal para falar num painel também. Já fizemos isso. O evento do futuro da mobilidade. Aí tinha uma empresa de mobilidade super grande com uma startup de uma solução de mobilidade para carro elétrico. E aí eles trocaram sobre esses desafios e tudo mais. Então funciona super bem. Pelo menos até hoje a gente tem conseguido fazer esse match acontecer. Boa noite, Juliana. Eu sou professor e lá na escola a gente começa com setor de inovação. Desde o ano passado, um grupo pequeno lá para fomentar a inovação dentro da escola. E aí, um desafio que a gente tem grande lá é a cultura da inovação. O que você tem aí, talvez, de ideias que a gente pode pensar? Muito boa pergunta, cara. Eu até brinco num podcast que entre 10 grandes
diretores e C-levels que eu falo toda semana, a cultura de inovação é uma das principais dores das grandes empresas. Então, todo mundo passa por isso, né? O que a gente recomenda? Sempre fazer encontros multidisciplinares. Então, a gente já sugeriu para empresas fazerem hackathons, que nem esses aqui. Então, imagina que louco. O Maurício, que é o diretor da RH, sentar com a Luana, que é a analista de marketing, e com o seu Geraldo, que é o cara da recepção. Todo mundo na mesma mesa, discutindo um assunto que é para o bem da empresa. E cada um no seu nível hierárquico vai dar uma ideia diferente. E essas pessoas vão ter que lidar com essa diferença. Então, isso é uma forma real e muito, até quase que um tratamento de choque, para você quebrar esses silos que a gente fala, né? Porque as empresas têm muito isso, que são as panelinhas, né? Então, o pessoal acaba não se desenvolvendo. Outra coisa que a gente faz, conteúdos da Singularity. Então, a gente faz dinâmicas sobre pensamento exponencial. Então, traz essas reflexões sobre o futuro, como é importante a gente se integrar, trabalhar junto para o bem comum, para o mesmo propósito. Então, tem algumas técnicas que a gente usa, né, dentro das empresas e até usa as próprias startups para ajudarem nesse processo, para contarem como é que é o pensamento de startup. É super colaborativo, né? Que é isso que está aqui. Então, a empresa, às vezes o cara que está ali no alto da cadeira de executivo, ele não tem noção do que é isso aqui. Então, trazer o cara para vir num evento desse, seja para palestrar, seja para participar, muda totalmente a cabeça. Então, por exemplo, numa escola, os professores podem ser treinados. A gente teve lá no Learning Village, eu falei do LV Experience, né? Eu recebi o Senac São Paulo, 70 professores do Senac. Aí, pronto, tá vendo? Que foram lá fazer essa imersão no Learning Village sobre tema de inovação. Aí a gente fez dinâmica, mão na massa com eles. Eu fiz um tour no Learning Village para eles entenderem o que é o Hub. Então, essa é mais uma ferramenta que a gente usa para fazer essa integração acontecer e chegar até a ponta, né? Porque se o professor também não for treinado em inovação, como é que ele vai chegar para o aluno e falar IA generativa? Né? Como que isso pode ser aplicado? ChatGPT. Para que serve isso? Você pode copiar e colar? Não, gente. Né? Então, assim, eu acho que é um letramento, né? Até para o próprio professor saber usar essas ferramentas para potencializar o aluno e quebrar essa questão dos silos, né? Melhorar essa cultura. Mas aí também a gente pode conversar. Se você quiser, dar um pulo lá. Tem eventos que acontecem. Toda semana tem evento no Learning Village. Pode procurar lá, @Learning Village, que sempre tem algum que é aberto. E aí é legal estar lá, sabe? Para entender como é que funciona. Tem uma última ali, ó. Olá, prazer, Rodrigo. Qual que é o valuation para vocês, né? Porque como acadêmico, as faculdades têm uma proposta de retorno. E aí vocês têm algum direcionamento? Como que você apresentaria isso, né? Uma startup vai entrar, vai ser alavancada, e qual que é a expertise de retorno para vocês aí? Perfeito. A gente não é uma aceleradora, tá? É diferente de uma ACE, por exemplo, ou de uma Distrito, que faz esse papel de valuation, de CVC, de CVB. O nosso papel é gestão de comunidades. Então, eu não acelero a startup para que ela faça um exit e aí venda a startup lá na frente. O que eu faço para ela é apresentar oportunidades de negócios com grandes corporates que possam vir adquirir a startup ou investir em startup, ou pedir um dos produtos que a startup tem, ou fazer um M&A, alguma coisa assim. Mas a gente não ganha nisso. A gente ganha na gestão da comunidade. Então, foi até o que eu respondi para o outro Rodrigo. A gente tem pacotes, né, para startups. Então, cada startup tem um valor que paga ali por posição para estar ali. E as corporates, obviamente, pagam um valor mais alto, porque elas têm também os seus espaços ali com branding, com a marca. Então, a gente monetiza o Learning Village dessa forma, mas eu não tenho valuation na startup em si, entendeu? Gente, acho que é isso, então. Super, super obrigada pelo tempo de vocês, pela interação. Adorei as perguntas.